Oi, sétimo ano! Bom, espero que todos estejam muito bem. Hoje inicia nossa primeira aula teórica. É sobre um artista muito importante para o Brasil, para a nossa história, para a gente entender o que se passava na década do século XVIII. Então, a gente é muito importante para a nossa história como indivíduos, como brasileiros. Bom, hoje falaremos sobre o artista Jean Baptiste Debré, que não era brasileiro. Ele foi convidado por Dom João VI a compor a comitiva dos franceses que vinham fazer uma missão aqui no Brasil de propagar a arte. Ele foi um dos articuladores a criar aqui no Brasil, mais precisamente na capital do Brasil, que naquele momento era no Rio de Janeiro, pois ainda não existia Brasília, em que eles iam criar uma academia de artes e ofício, especializada especificamente em arte, pintura, música, literatura, tudo o que abrangesse aí esse universo. Então ele foi um dos artistas muito importantes, precursores no Brasil, embora ele seja francês. Ele veio para cá em 1816 e ficou aí por 15 anos, indo embora aí em 1831. Mas ele deixou um grande legado, inclusive ele criou até um livro que ele chamou de Viagem Pitoresca pela História do Brasil. Deixa eu seguir aqui meu roteiro. Bom, ele era um grande pesquisador e historiador. Ele gostava de entender as culturas, de entender os países, de entender os costumes e também criticava alguns costumes e a própria sociedade em suas pinturas. Ele era o desenhista oficial da corte aqui no Brasil, então ele era especialista em desenho e era o que fazia os desenhos dos reis, rainhas, príncipes, princesas daquela época. Então ele era um homem muito importante e famoso no meio ali da burguesia. Mas, mesmo assim, ele não deixava de cumprir aí com as suas críticas sociais. Então ele apontava aí a grande hipocrisia que aquela corte, que aquela monarquia rescindia sobre o Brasil ainda naquela época escravocrata. Lembrando que o Brasil ele foi um dos últimos países a ser abolido a escravização, que só foi em 1888. E já na Europa foi abolido em 1834, então foi quase aí 54 anos de diferença. Então a gente tinha aqui um período muito complicado e conturbado ainda sobre a escravização dos homens africanos e também dos indígenas, que também eram aí, que sofriam aí com essa escravização. Bom, então ele usava muito essa questão social, ele abordava muito essa questão social da cultura brasileira. É lógico que ele tinha muitos quadros aí que ele representava reis, rainhas, que esse era o trabalho que ele veio executar aqui para aquela corte portuguesa. No entanto, o que ele mais gostava de pintar mesmo, de retratar, era a cultura brasileira. Então a gente vai ver aí muitos quadros contestando como essa monarquia ela rescindia ali, ela apontava com os efeitos da escravização. Então eram questões muito profundas e tristes. Então a gente via muitas obras dele retratando como os escravos sofriam repressão, principalmente aqueles escravos que fugiam e eram açoitados, apanhavam, eram amarrados. Tinha muitos escravos que usavam correntes no pescoço e nos pés. Esses escravos que usavam corrente no pescoço, eles colocavam isso justamente porque eram escravos que tinham possibilidade de fugir ou já tinham fugido em algum momento. Então, quando algum escravo tinha essa corrente no pescoço, em algum lugar que ele estivesse em outra cidade, as pessoas já sabiam que ele era um escravo fugitivo. Então, essa era uma maneira deles abordarem essas questões. Bom,
Então ele foi uma pessoa também muito importante para retratar a nossa bandeira brasileira. Ele foi o primeiro aí que construiu a nossa, como se fosse digamos assim, um primeiro esboço, né, da bandeira brasileira. Foi lá em 1831, no último ano que ele esteve aqui. Então ele construiu essa linguagem, essa identidade. Eu vou postar para vocês aí ao final do vídeo para vocês entenderem como que funcionava essa bandeira e quanto ela é representativamente adquirida pela nossa bandeira atual. Então ela foi se modificando, se reinventando até chegar ao modelo que a gente tem hoje. Mas é muito parecido com o que o Debré pintou, certo? Bom, agora a gente vai ver duas obras muito importantes do Debré que retrata nosso questionamento social. Então a gente vai ver aí o quanto ele questionava e o quanto ele impulsionava as pessoas a pensarem se aquilo realmente era certo. Tudo bem? Então vejam aí. Para uma primeira leitura, vamos tentar observar todo da obra. Na frente a gente tem os dois personagens principais, um está apanhando e o outro está batendo, fazendo o contraste diretamente com a natureza lá atrás, natureza livre, harmônica, pura, e na frente a violência. Então a gente busca aí o contraste. Outra coisa, lá atrás numa árvore tem um escravo apanhando, o outro escravo batendo e dois escravos observando e não fazendo nada. A gente também pode perceber os detalhes das vestes. O azul e o amarelo representam aí a riqueza, enquanto o escravo está nu, e os outros escravos lá de trás com as roupas claras. Bom, nessa obra a gente consegue observar realmente a família e os seus escravos. Na frente a gente tem um homem protetor, ele está aí com a sua espada, simbolizando a proteção dessa família e do seu legado. Logo após a gente tem duas crianças, que são as grandes protegidas desse homem. Depois a gente tem a mulher, a geradora dos filhos. Logo após ela tem a principal empregada dessa família, que é a empregada do quarto íntimo. Aí depois nós temos a empregada ama de leite. Depois nós temos a empregada doméstica, logo atrás o principal escravo, que também está a servir aí aquele homem, e no final nós temos duas crianças. A gente pode associar na frente um homem branco e no final a gente coloca aí como a grande esperança aí para o futuro. Quem sabe essas crianças não seriam o futuro, ou os últimos seriam os primeiros, quem sabe. Essas foram as duas leituras que a professora fez. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar para vocês também uma animação com as obras do Debré, que tá muito legal de assistir, é curtinho, é super dinâmico. Acho que vocês vão gostar justamente para conhecer o restante das obras dele. Também vou deixar um outro vídeo com um período aí da escravização do Brasil. É um vídeo pesado, mas é bom a gente assistir para a gente ter dimensão do quanto esse período foi duro e triste e reverbera até hoje. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. É um artista super importante da gente conhecer a nossa história. E se vocês tiverem dúvidas, mandem no e-mail de vocês. Não esqueçam de colocar no título do e-mail Professora Vanessa Artes, ou colocar Vanessa Artes, Artes Vanessa, não tem problema, só eu peço por gentileza que mencionem, porque aí eu consigo responder mais rápido, tudo bem? Vou deixar também algumas questões para vocês responderem, pra gente participar aí desse novo canal do Plural e se envolver mais com essa dinâmica, tudo bem? Bom, espero que vocês tenham gostado, beijos e até a próxima aula! Dava a tamanha importância, a vantagem de poder admirar a beleza brasileira e, principalmente,
a glória de propagar as belas artes entre um povo ainda na infância. Debré.